So that you may see for yourself. para que vocês possam ver por si mesmos Mysterious love of God. este misterioso amor de Deus, Where at one moment, onde em um momento don't come any closer. ele diz, não se Because aproxime, he's holy. porque ele é And he's santo. saying dreadful holiness. E ele diz santidade temível. And then now at the other moment, Então agora em um outro he says, momento, now those who will believe, ele diz, agora aqueles que they crerem, will now have the righteousness of Christ. And they will be the people I saw. eles agora terão a justiça de Cristo e serão o povo que eu vi. Look at this, Professor Njagi. Olha isso, professor Jack. They are the people I saw. O povo, eles são o povo que eu vi, subindo assim, Being pulled by the glory. sendo puxados pela glória e virando à direita Now stepping on the glorious step. e agora pisando nos degraus gloriosos. Aleluia! Ele está It is dizendo not possible to explain that. que não é possível explicar Except that isto, you understand. exceto que vocês entendam. Don't touch. Não toque, Don't come closer. não se aproxime, não olhe. So the second example is done. Então, o segundo exemplo está And the dado. message is very friendly, right? E a mensagem é muito amigável, certo? Estou pregando com um sorriso na minha face. Normally I preach with a very bitter face, right? Normalmente eu prego com uma face muito séria, certo? Realize Mas eu entendi seen the church enter. que eu vi a igreja entrar. Finally a day comes Finalmente o dia chega, when nothing else will matter. quando nada mais vai importar. How you are wealthy, Quão rico você é, mali zako, kama wewe ni mgonjwa, yatima, nani, haijalishi tena. nada mais importa. Did you understand? Vocês entenderam? É por isso I realized I am delivering good news. que eu sei que eu estou entregando boas Can you novas. sit down so I can push the third one? Vocês podem se sentar para que eu possa então ir para o terceiro ponto. Aleluia! The third one. O terceiro ponto. How many are ready for number 3? Quantos estão prontos para o número 3? Eu estou Now pronto. we got the book of 1 Samuel chapter 5. Ok, agora nós vamos para o livro de primeiro livro de Samuel, capítulo Again, 5. I'm so blessed Novamente. that you're here. These messages are always for you. You are the firstborn. They are always for you because your church is 20,000 people. Eu estou muito feliz, arcebispo, porque o senhor está aqui, porque o senhor é o meu primogênito. E o senhor tem uma igreja de 20 mil pessoas. Então, se o senhor receber, todos vão Does somebody receber. feel bad on that? No. Yeah, let us move on. 1 Samuel chapter 5, Primeiro Samuel, capítulo 5, verse 1 to 12, right? versículos de 1 a 12. Certo? Find it also. Hebu niipate pia. Alafu nikipata nitaisoma. Alafu nikiipata nitaisoma. Hallelujah. Aleluia. I told you. Eu disse para vocês. Each of these has a lot of scripture. E cada uma desses pontos tem muitas escrituras. Because I want to get to the instruction. Mas não há tempo, porque eu quero chegar até a instrução. Now when you leave this place, you have the instruction. Para que quando vocês deixarem este lugar, vocês já tenham a instrução. Aleluia. Because what you've seen in the two cases, right? Porque o que vocês viram nesses dois casos, certo? When he's calling Moses, Quando ele está chamando Moisés, não vem. remove sandals. Remova as I sandálias. did not teach that. I just taught the symbolism. I just mentioned in passing, right? Eu não, The symbolism of removing sandals. I said. eu não respect, ensinei isso. Eu honor, apenas mencionei, certo? O simbolismo de remover as sandálias. Honra, respeito, separação do lugar comum, arrependimento, humildade. Quando você remove sandálias, você reconhece, tu és mais elevado do que eu. Lies, perversion, what? There's a whole set. Mas as sandálias reais são pecado sexual, mentira, perversão, há todo um And so conjunto. when he said in passing here, Kwa hivyo Então, quando ele disse de passagem aqui, he told Moses, kwamba que ele alimwambia disse para Moisés, tazama the place eis where que you're standing mahali o ambapo lugar onde você is está holy ground. sasa agora é terra Which means santa. even to approach must be different, right? kumaanisha Então significa que até mesmo para se aproximar tem que ser diferente, certo? Então eu This is disse happening in a crusade. kwamba que ikiwa se hii isso está acontecendo em uma cruzada, That means this visitation is inside the house of the Lord. então isso significa que esta visitação está dentro da casa do And the Senhor. consequent message, na E a athari za mensagem que vem em ujumbe seguida inasema, diz: tazama Eis house que of the Lord a casa do has Senhor now become
holy ground. Agora tornou-se terra Meaning, if santa. the pastors were preaching the gospel of money and prosperity here yesterday, Isso significa que se os pastores estavam pregando o evangelho de dinheiro e prosperidade aqui ontem, the way some of the politicians have come to tell us, se eles estão fazendo muita pressão nos políticos, de forma que alguns políticos vieram nos dizer, eles disseram, não, os pastores estão fazendo muita pressão. Cada domingo você tem mais de 20 convites e o seu salário é fixo. E o seu salário é fixo. so they come, the Lord makes them come to report. Então, eles vêm, o Senhor faz com que eles venham para relatar o que os pastores fazem. É surpreendente. Então, se os pastores estão dando este tipo de evangelho e pressão, mas agora Cloud has come. que a nuvem veio, ele está dizendo, eis que o altar do Senhor, a casa do Senhor, agora tornou-se terra santa. Também, There is so much sexual lust as they preach. Sexual sin, whatever way. se há tanta cobiça, tanto desejo sexual, tanto pecado sexual enquanto eles pregam em todas estas coisas. Me disseram ontem, It's even in the news. que está até mesmo nas notícias, Announcing if you're a woman, you want to get pregnant, what it is in the news, I am told. I've not seen it myself, but I was told yesterday. os noticiários estão dizendo, que os pastores estão dizendo, se você é uma mulher e quer ficar grávida, If you cannot get pregnant and you want to get, I'm se você não consegue engravidar e você quer ficar grávida, when now it is in the news. então, me disseram isso. Então, estes dias maus já estão até nas notícias. Mas adivinha o Good quê? news is here now. A notícia boa está aqui agora. Ele está dizendo Behold, que eis que a casa do Senhor holy, agora tornou-se holy santa, ground. terra Even santa. how we approach must now change. Então, até mesmo a maneira como nós nos aproximamos agora tem que mudar. Então, eu não quero que vocês percam esta mensagem, porque eu estou caminhando para chegar em um lugar específico. Giving false prophecies at the altar. Se é dado a vocês falsas profecias do altar, ele está dizendo News is here now. que a boa notícia está aqui agora, Visitation of the Father is now in the house. que a visitação do Pai agora está na And casa. behold, E eis que a casa do Senhor holy ground. agora é terra You can santa. now make amends. Agora você pode fazer um Change conserto. your life now. Você pode mudar a sua vida Come to a agora. place where I said he is compelling them to repent, to see the need for repentance. É por isso que vocês me veem chegando no lugar onde ele diz, ele está pedindo que eles se arrependam, ele está conduzindo-os ao So in the two arrependimento. cases, Então, nos dois you casos, see that don't come. você vê que não You venha. see that the visitation of the glory, Você vê que a visitação da whether glória, as consuming fire seja como fogo or as the consumidor, cloud himself, ou como a própria he nuvem, says ele he's diz, highlighting sinfulness. ele está enfatizando a pecaminosidade do homem, From him. separado I dele. said the need for a mediator, right? É por isso que eu disse a necessidade de um mediador, certo? Então vamos olhar o terceiro 1 ponto. Samuel chapter 5, 1 Samuel capítulo 5, verses 1 all the way to verse 12. versículo 1 até o versículo 12. After the Philistines had captured the ark of God, Depois que os filisteus tomaram a arca they de took Deus, it from Ebenezer to Ashdod. eles a levaram de Ebenezer para Asdod. Then they carried the ark into Dagon's temple Então eles colocaram a arca dentro do templo de and Dagon set it beside Dagon himself. e a posicionaram ao lado da estátua de Dagon. E ele diz, And set it beside Dagon, right? ele a colocou ao lado de Dagon. Versículo When the 3. people of Ashdod rose early the next day, Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, there was Dagon fallen on his face, lá estava Dagon caído, rosto em terra, no chão, before the ark of the Lord. diante da arca do And he goes on Senhor. to say, E ele continua dizendo,
They took Dagon and put him back. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Verse 4. Mstari wa 4. The Versículo following 4. morning, Mas na manhã seguinte, when they rose, when they rose, there was Dagon fallen. mas na manhã seguinte, quando eles se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído, rosto em terra no chão, Before the ark of the Lord. diante da arca do Senhor. This time around, look at what happens. Dessa vez, olha o que His acontece. head and hands had been broken off. Sua cabeça e mãos tinham sido And were quebradas lying on the threshold. e estavam sobre a soleira. Only his body remained. Somente o seu corpo ficou. I'm going to describe to you this type of God, even what trunk remained, the stump. Eu vou explicar para você esse tipo de Deus e o que significa esse tronco, o corpo que ficou. Verse 5. Versículo That is why 5. to this day neither the priests of Dagon nor any other who enter Dagon's temple at Ashdod step on the threshold. É por isso que até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira. And he goes on to say, verse E ele 6, continua dizendo, the versículo Lord's 6, hand was heavy upon the people of Ashdod, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod and its vicinity, e nos seus and he arredores, brought devastation upon them, e ele trouxe devastação and sobre he eles, afflicted them with tumors. e ele os afligiu com When the men of tumores. Ashdod saw what happened, they said, the ark of the God of the Israelites must not stay here with us. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco. The ark of the God of Israel must not stay here with us because his hand is so heavy upon us. A arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa tanto sobre nós. I will summarize the rest for you again. Like the other. Eu vou resumir o resto para vocês novamente. Posso explicar? Third case. O terceiro I'm caso. using this to build the case for the message. E eu estou usando isso para construir um caso para a mensagem. Ele está dizendo That now Israel was not living well. que Israel não estava vivendo bem. This is very powerful. Sigam-me nisso porque é muito poderoso. Israel was not living according to the commandment, the ordinances of Jehovah. Israel não estava vivendo de acordo com os mandamentos, as ordenanças de And so Jeová. in the process, Então, no processo, Israel fell off from the will of God. Israel caiu fora da vontade de Deus. Before they had fallen, Antes deles this is caírem, how Israel used to operate. era assim que Israel costumava operar. Antes da queda, Whenever there is a battle, toda vez que havia uma the batalha, Levites would carry the ark of God. os levitas carregavam a arca de And Deus. they went into the front line, E eles iam na linha de carrying frente, the ark of Jehovah. carregando a arca de And Jeová. when they went in front, E quando eles iam na the frente, God of the Israelites o Deus dos israelitas crushed the enemy. esmagava os inimigos. This is how it was Era assim que before the acontecia, fall. antes da Listen queda. to me now. Ouça-me agora. And then now, Então agora, they fall. eles caem. Apostasy enters Israel. A apostasia entra em Israel. And then, E então, falsehood, falsidade, corrupção, including the priesthood. incluindo o sacerdócio. Look at this now. Olha isso The agora. worst thing that can ever happen to a land, A pior coisa que pode acontecer com uma terra, the worst thing that can ever happen to a nation, a pior coisa que pode acontecer com uma is for nação, there to be a fall
é que para que haja uma queda, also the pulpit falls. na pia e também mwanguko kwenye o madhabahu. púlpito cai. When the priests Kwa hivyo basi, Então, wakati quando os makuhani that sacerdotes minister ambao que wana ministram before the Lord mbele za diante Bwana do Senhor also fell. pia também walianguka. Look caíram. at this now. Tazama Olha haya isto sasa. agora. A battle broke out Vita Uma vikaanza batalha with the rompeu Philistines, pamoja na com os Wafilisti. and filisteus. they thought Na E eles waliwazia that they pensaram were still operating in the same favor. kwamba walikuwa que eles wanafanya ainda kazi estavam katika operando kibali no kile mesmo kile. favor And de then they did Deus. this. Alafu Então eles wakafanya fizeram hivi, They isso. put the priests ahead, wakawaweka Eles colocaram os makuhani mbele, sacerdotes na carrying frente, the ark of Jehovah. wakibeba carregando a arca de And Jeová. all of you know Na E nyote todos mnajua vocês that sabem the ark of the Lord kwamba que a sanduku arca la do Bwana Senhor has the mercy seat. tem o trono, o assento da He that misericórdia. speaks with you here, yeye Este que fala com vocês the aqui, Lord has brought him already Bwana o Senhor já o amemleta tayari trouxe to the throne room in heaven, katika na enzi sala ya do trono mbinguni. no and I céu, saw Na e nikaona eu vi two cherubim of glory makerubi os dois wawili querubins wa da utukufu glória, from where he that was speaking with me kutokea de onde mahali aquele yeye que estava aliyekuwa falando akinena comigo pamoja nami, told me to kneel down and pray. akaniambia ele me disse nipige para magoti ajoelhar e na orar That golden walkway in heaven, katika naquele hiyo njia caminho ya de dhahabu ouro ya no kutembea céu. ya mbinguni. then I saw Alafu Então kisha eu nikaona vi two cherubim of glory os makerubi dois wawili querubins wa da utukufu, glória, carrying the staves of the ark. carregando wakibeba as zile varas sehemu da za sanduku la arca, agano, Zile za miti. zile za os miti, dois varais, Sehemu za kubeba. sehemu za kubeba, Carrying the ark of the covenant of the Lord. wakibeba carregando sanduku a la arca agano da la aliança Bwana. do And look at this Senhor. now. Na tazama E olha haya isso On the agora, golden walkway katika neste njia caminho ya de dhahabu, ouro, that has two strips. There is this reddish brown gold, but the middle is yellowish gold larger. que tem duas listras laterais com um ouro mais escuro, mas o centro é de um ouro mais claro, um ouro muito rico. They came walking with the ark of God. Eles vieram andando com a arca de Their heads Deus. were bowed down. E a cabeça deles estava They were inclinada, sideways like this. de maneira que eles andavam de lado, assim, por aquele caminho de ouro. And I remember when I asked he that was speaking with me here, E eu me lembro que quando eu perguntei para aquele que estava falando why comigo do they aqui, walk like this? por que eles andam assim, With their heads bowed. com as suas cabeças inclinadas e de lado? Told me, Então ele me disse, because this is the most holy place in heaven. porque este é o lugar mais santo no céu. This is the throne position. Esta é a posição do trono. Olha isso When they agora. reached the throne position, Quando eles chegaram diante do trono, they placed the ark of the new covenant of the Lord. eles colocaram então a arca da aliança, da nova aliança do Senhor. Okay, of the Lord. wakaweka do Senhor. sanduku la agano jipya la Bwana. And then Alafu E então, the two cherubim, wale os makerubi dois I have querubins, said, nimesema, eu they disse, may look the same, huenda eles podem até parecer iguais, but they have distinguished roles. Two mas different eles roles. têm lakini wako na papéis wajibu diferentes. tofauti. Because as I face the ark, the throne position like Kwa- this, kwa sababu Porque enquanto eu estou de frente para a arca e para o and I trono can see the assim, river of life flowing behind the throne like this, and the tree of life, the e eu tree posso of ver o rio da vida fluindo atrás do trono assim, e a árvore da vida, e a árvore da vida. this cherub here, this one here on my right. Huyu Este querubim aqui, este do meu lado After direito, they put the ark there, baada depois que ya eles kuweka colocaram a arca lá, passes in the front. ele atravessa na frente. And then he peels. There is a peeling. He peels there, and there is a scripture Então, written on the chest. ele descasca, ele destaca algo de cima do trono da misericórdia e há uma escritura Any human being created by God. que eu nunca disse para nenhum ser humano criado por Deus. There is a scripture written here. kuna andiko Há uma escritura escrita na arca.
O Senhor simplesmente nunca me permitiu dizer. Mas de qualquer maneira, ele remove aquela cobertura assim. E você vê a escritura? Então os dois se movem um pouco para trás e se curvam diante do Senhor. Então escuta-me. O trono da misericórdia, propiciatório também. O propiciatório é onde a glória repousa. E eu me lembro quando o Senhor estava me chamando, quando eu estava em Israel, no Monte Carmelo. Esta mesma nuvem apareceu e desta vez ele repousou no propiciatório. Olha isso agora. O propiciatório de ouro. Quando a nuvem vem deste jeito, quando a nuvem vem e repousa no trono da misericórdia, exatamente daquele jeito, de pé assim. Então, é claro, ele falou de ir lá e há muita coisa que eu também não compartilhei. Changes almost become shiny silver because of the glory. O dourado do propiciatório, ele fica tão iluminado pela glória que ele parece prateado. Quando a glória bate, ele fica prateado. So there's so much information there. Então há tanta informação But ali. he's saying Mas ele está that dizendo when there was a fall que quando aconteceu uma in the queda house of Jacob, na casa de Jacó, in Israel, em Israel, he's saying ele está they dizendo, did not know e eles não sabiam things have changed, que as coisas tinham that the mudado, priesthood had also fallen. que os sacerdotes também tinham caído. E ele está When the dizendo Philistines attacked, que quando os filisteus atacaram, then they did the same thing. então eles fizeram a mesma coisa. Told the priests, Eles disseram aos carry sacerdotes the ark of God where the glory sits, where Jehovah himself sits. para carregar a arca de Deus, aonde a glória repousa, onde Jeová repousa. And go in front into the front line. E vão adiante, na linha de And they frente. told them when they do so, of course their God will slay the enemy. E eles disseram que quando eles fizerem isso, é claro que o Deus deles iria destruir o inimigo. Olha isso agora. Because the hands of the priests Porque as mãos dos full of sacerdotes sin, estavam cheias de pecado, carrying the holy ark of God. carregando a santa arca de This is Deus. now your connection to the previous two examples. Esta agora é a conexão com os dois exemplos Because of anteriores. sin, Por causa do pecado, unholy hands of the priests, as mãos impuras dos carrying the sacerdotes, ark where the glory sits, where God sits, carregando a arca onde a glória repousa, onde Deus repousa, going to the front line. indo direto para a linha de batalha. What the Lord did, Olha o que o Senhor fez. He surrendered the ark to the enemy. Ele entregou a arca para o inimigo. Unbelievable. He Inacreditável. removed, because to him it does not make any difference now. Porque para ele já não fazia nenhuma diferença agora. He's saying, Ele está dizendo, your hands are not clean. as suas mãos não estão limpas. And the enemy, E o inimigo, also the hands are not clean. as mãos deles também não são So limpas. it's not different at all. Então não faz nenhuma diferença, não há diferença I entre could as well vocês. even give the enemy to hold with their dirty hands. Eu posso também entregar para o inimigo segurar com as suas mãos And he's saying, sujas. E ele está dizendo he surrendered, he delivered the ark to the Philistines. que ele entregou a arca aos And when he filisteus. surrendered the ark to the Philistines, E quando ele entregou a arca aos filisteus, now look what the Philistines did with the ark. olha agora o que os filisteus fizeram com a arca. They took the ark Eles pegaram a arca from the priests of Israel direto dos sacerdotes de Israel and they took to the temple of Dagon. e a levaram para o templo de Dagon. And
idol god, Yule Deus Mungu ambaye ni ídolo. kinyago, sanamu, sanamu, a god that has no life. miungu ambayo Deus que haina não tem uhai. vida. And at that time, Na kwa wakati E huo naquele in that tempo, region, all the way into Mesopotamia, katika maeneo naquela yote região, kote indo kote até a hadi Mesopotâmia, Dagoni Dagon, was the most superior god. ndiye era aliyekuwa o Deus miungu wa mais kiwango cha juu. superior. And they said Na wana- E eles walisema, he diziam was very difficult god. The requirements were too heavy. alikuwa que ele era um mfalme Deus muito mkubwa sana, difícil. miungu ambayo Ele ni kubwa requeria sana. coisas Matakwa muito yake yalikuwa mengi. pesadas. Look at this now. Tazama haya Olha sasa. isso agora. He's saying Ele está Anasema dizendo that Baal, que kwamba Baal, had given them so much trouble. Baali que alikuwa Baal anawapatia tinha dado shida para eles nyingi. tanto trabalho. Even Israel. Hata Até Israeli. mesmo You remember Israel. he told Israel not to worship Baal. Unakumbuka Vocês se aliambia lembram que Israeli Deus disse para Israel não adorar I Baal? was shocked. lakini Mas eu nalikumbuka fiquei chocado. One time Israel worshipped Baal. kwa wakati Em um mmoja tempo, Israeli Israel adorou Baal. Baal was a difficult god. Kwa hivyo Baali Então, alikuwa Baal era um ambaye Deus ana difícil. utatanifu Very mwingi. sneaky and very sly. Ana Muito utatanifu astuto, mwingi. muito Big manhoso. demand for sacrifice. Akihitaji Muito matendo mengi exigente ya kutolewa com dhabihu. sacrifício. Now look at this now. Sasa tazama Agora hii. olha isso If agora. Baal was difficult, Se Baal Baali era alikuwa na utatanifu difícil, mwingi. Dagon Dagoni Dagon was now the father of Baal. agora era o pai de Baal. How much more difficult? Je, Quão ni Mungu mais zaidi difícil. kiasi gani? Look at this now. Olha Tazama isso sasa. agora. So now Então agora, they had heard about the God of the Israelites. eles tinham ouvido sobre o Deus de And they Israel. knew that he was powerful. E eles sabiam que ele era He poderoso. was mighty. Ele era He was a grandioso. living God. He came when they sacrificed. Que ele era um Deus vivo. E ele vinha quando eles ofereciam When you bless sacrifício. Israel, Quando você abençoava Israel, he blessed you. ele te abençoava. When you cast Israel, Quando você amaldiçoava he Israel, attacked you and struck you. ele te atacava e te So they destruía. were aware of that. Então eles sabiam disso. But look at this now. Mas olha isso agora. Because now, Porque agora, their Dagon, they say, is the most superior. Dagon, eles diziam, era o mais superior. When they captured the earth, Quando eles capturaram a arca, they took to the temple eles a levaram para o templo and placed e a colocaram right next to Dagon. ao lado de Dagon. So there is a conflict of the gods. Então há um conflito de deuses. And you know Jehovah. E vocês conhecem Jeová. Oh, he's a fighter. Oh, ele é um guerreiro. Oh, yes. Oh, yes. sim. That we Oh, know. We sim. know. Nós sabemos Even just disso. from Egypt. Já desde o Egito. And he will not lose, right? E ele nunca perde, certo? So what happened is this. Então o que acontece é isso. Na hata shindwa. Na atashindwa. So when they placed Jehovah my God Então quando eles colocaram Jeová, meu Deus, next to Dagon, ao lado de Dagon, and Dagon e Dagon was a funny God. era um Deus engraçado. Jangili or whatever. Deus estranho. Jangili, whatever. Because he had a human head. Porque ele tinha uma cabeça humana The other part is with beast, a beast for beast. e a outra parte era de um animal, uma fera. And down here was a fish. E aqui embaixo tinha um peixe. That kind of jangili. Então esse tipo de esquisitice. They placed my God Eles colocaram meu Deus to this type of item. do lado desse tipo de coisa. So what happened is this. Então o que acontece é isso. When they woke up tomorrow, Quando eles acordaram no dia the next seguinte, day, Siku iliyofuata they came eles vieram and found Dagon down. e descobriram, viram Dagon caído. alikuwa chini. And then they thought, Então eles pensaram, probably this is by coincidence. provavelmente isso foi coincidência. So they picked him Então eles o pegaram and put him back. e o colocaram de They volta. put him back. Colocaram de volta. They went home again. E foram para casa de novo. When they came back Quando eles voltaram, the next day, no dia seguinte, there was Dagon lá estava Dagon, Pale. down. caído. But this time, Mas desta vez, my God, o meu Deus when they pushed him down, empurrou quando empurrou ele.
He stepped on the head. Ele pisou na cabeça. Then he cut the neck. Então ele cortou o pescoço. And then he put on the sword. Então ele colocou Upanga. a And he espada lifted like this e levantou assim, for trophy. como um troféu. Kwa taji. Does somebody remember David fighting Goliath? Alguém se lembra de Davi lutando contra Golias? At that time, Naquele tempo, when you went to battle quando você ia para a batalha and you defeated the enemy, e oh my você derrotava o inimigo, Adui ama jangili. you slaughtered the head. você arrancava a cabeça. Oh, okay, slaughtered the neck, right? Sim, Kuchinja shingo. cortava o pescoço, Aleluia. aleluia. Slaughtered the head. Você Kuchinja cortava o You pescoço. slaughtered the neck. shingo. Você Unachinja cortava o pescoço. shingo. It used to be called head count. Head count. Isso era chamado de uma contagem de cabeças. Hesabu za vichwa. So you slaughtered, Kwa hivyo Então você kuchinja, matava. and then you took to the victory camp, E tirava a cabeça e levava para o campo vitorioso. and you counted how many heads you slaughtered. Então você contava quantas cabeças você And tinha you took the heads arrancado. as trophy. E você levava as cabeças como troféu. But Jehovah, Mas Jeová, when he slaughtered, quando ele matou, he also chopped off the hands. ele também cortou fora as mãos. E agora, He says, ele diz, only the stump, which is the part of the fish, somente a parte de baixo, a parte do peixe, permaneceu de pé. as evidencia Como uma evidência that in this place de que neste lugar there was an idol worship. havia um adorador de ídolos. And then a battle took place, a battle of the gods. Então uma batalha de deuses aconteceu. And one god was, E um deus foi decapitado. became a symbol of victory. Tornou-se um símbolo de vitória. But look at me now. Mas olha para mim agora. Why was this happening? Por que isso estava And acontecendo? if you read further, E se você ler mais you adiante, find that now in verse 6, the hand of the Lord was so heavy on Ashdod. você agora descobre no versículo 6 que a mão de Deus foi tão pesada sobre Asdod. E agora Tumors everywhere. havia tumores em todo Until lugar. they themselves said, Até que eles mesmos no, disseram: we don't want anymore. não, nós não queremos mais. This is because of the God of the Israelites. Isto é por causa do Deus dos israelitas. Please return the ark of the God of the Israelites. Por favor, leve embora a arca dos Look at israelitas. this now. Olha isso agora. Every of the 5 cities, 5 of them, De todas as 5 cidades, every city where the ark arrived, em cada cidade onde a arca chegava, tumors everywhere. havia tumores em todo And the lugar. hand of the Lord was so heavy E a mão do Senhor era tão pesada, until the last city. até a última They cidade. surrendered it. Então eles entregaram a arca. What is the point here? Mas qual é o ponto aqui? Look at me now. Olha para mim agora. The ark of Jehovah, A arca de Jeová, the mercy seat, o trono da where misericórdia, the glory comes, onde a glória vinha, where this cloud comes and sits. aonde esta nuvem vem e Now repousa. you see E agora você vê that because of the sinfulness of the priests, que por causa da pecaminosidade dos sacerdotes, conflict ensues. Basi kukatokea rompeu um conflito. Irreconcilable differences Diferenças irreconciliáveis between the sinful priests and the cloud. entre os sacerdotes pecadores e a And nuvem. then handed over, Então foi entregue, handed over to the Philistines, então a arca foi entregue aos and filisteus found sin there. e encontrou um pecado lá. And look at what happened there. E olha o que aconteceu lá. In other words, Em outras palavras, with sin, com pecado, don't come. não venha. Oh yes, Ó sim, sinful hands, mãos he pecadoras, surrendered the ark ele entregou a arca and gave a serious defeat against Israel. e deu uma séria derrota para Israel. But wherever the ark went to, Mas em todo lugar onde a arca foi, he was big. ele foi grande, Dagon slaughtered, dragão, and Dagon then tumors everywhere. morto e tumores em todo Then you lugar. understood Então você entende that
the cloud, que a nuvem, holy, santo, holy, santo, holy, santo, don't come near. não chegue perto. Karibu. The third case, É o terceiro caso. don't come. Não venham. When they tried, Quando eles tentaram, olha, look, olha agora. hallelujah. Aleluia. What is the message as I finish the third and move to the fourth and then now come closer to the message of the day? Qual é a mensagem? Enquanto eu acabo o terceiro, vou para o quarto e chego na mensagem de hoje. Esta é a mensagem. He's saying Ele está dizendo that visitation became a landmark, que aquela visitação tornou-se um marco, not only for Israel now, não apenas para Israel but agora, even to the church that is tuned in globally here. mas também para a igreja que está sintonizada globalmente And aqui. he's telling the church E ele está dizendo para a igreja that, look, que, olha, when the glory stood, quando a glória apareceu, the idol o Ile ídolo sanamu had to go down. teve que cair. chini. Hey! 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 Is there an idol in somebody's heart? Je, Há algum ídolo no coração de alguém? Katika moyo tafadhali ya kuabudu Katika kuna moyo vita ya ya mioyo. kuabudu. Hili ni vita la mioyo sasa. Hey! Hey! He's saying watch out Ele disse, cuidado, that whenever the glory stands, que toda vez que a glória está de pé, if there is idol worship in Ashdod, se tiver adoração a ídolos em Asdod, he must come down. ele tem que cair. chini. And I said, Eu disse, has a direct bearing to the church. como uma direção direta para a igreja, Because sometimes I look at you in Kenya, porque algumas vezes eu olho para vocês no Quênia, sometimes I weep, algumas vezes eu choro, sometimes I am perplexed, algumas vezes eu fico perplexo, chocado, bamboozled, puzzled, everything. Ninashangazwa confuso, kaya, espantado, tudo. Wondering, E eu fico pensando, for how long will they sustain this? por quanto tempo eles vão sustentar isso? Let me repeat it for those who did not hear me. Deixe-me repetir para aqueles que não me ouviram. He's saying Ele está dizendo that when the cloud comes down, que quando a nuvem desce, descends, quando ela desce, like we saw in Kisumu, como nós vimos em Kisumu, Nakuru, Nakuru, Kericho, Kericho, Kapkatet, Kaptetet, he's saying, ele está dizendo, precious people, povo precioso, be careful, cuidado, because porque in Ashdod, em Asdod, when the glory found out, quando a glória foi achada, when the glory came down quando a glória desceu and found them e os encontrou, os achou kneeling down, ajoelhados, adoration, a adoração, a adoração of another God. de outro Deus. The lower part is a fish. I don't know, snake or fish, but some reptile. A parte de baixo é um peixe ou uma cobra, é um The réptil. middle trunk is a beast. O corpo, o tronco é um animal. The upper part is man. A parte de cima é homem. When he found that, Quando ele descobriu look isso, now, olha agora, they came, eles vieram, look, olha, pushed him down. ele o empurrou e derrubou. E ele caiu. Because Por quê? if you go to the courtroom, the lawyers here know, Porque se você vai a uma sala da corte judicial, I watch on TV sometimes, que nós algumas vezes vemos na TV, no two lawyers can stand at the same time. dois advogados não permanecem de pé ao mesmo tempo. And then if you come to the house of worship, Então, se você chega na casa da adoração, surely I believe now certamente, eu creio agora, that no two gods não dois deuses can be worshipped by one heart. podem ser adorados por um coração.
And that's why I said, E é por isso que eu disse, as I continue with this message, enquanto eu continuo com esta I mensagem, want to deposit a warning, eu quero colocar um alerta, caution, uma advertência, and say, e dizer, if you had some idol God lingering in your heart, se você tiver algum Deus ídolo que persiste no teu coração, some idol God algum Deus ídolo was disturbing you, está te perturbando, some idol God algum Deus ídolo was difficult for you, é difícil para você, I don't know what your idol God is. It your wife? eu não sei quem é o teu Deus ídolo, é a tua esposa, teu marido? Kênia, bom dia, Kênia. Você sabe o que eu estou dizendo. Maybe it is money. Talvez seja dinheiro, Maybe it's your child. talvez seja o teu I filho. have found people, Eu encontrei pessoas nesta and terra, I've always said e eu sempre disse que eu fico tão chocado that if they are not going to heaven because of the husband, kwamba ikiwa okay, waende thank you so much. mbinguni If they are not going to hell, please, can I make it straight? kama se eles não forem para o inferno por If causa they are do not going marido, to hell because of a husband, se eles não vão para o inferno por causa do marido, then they might go to hell because of this beloved baby. então eles poderão ir para o inferno por causa deste bebê amado. And sometimes that baby comes after a serious prayer, E muitas vezes este bebê veio depois de muita oração, whereby onde only Jehovah gave that baby. somente Jeová podia dar este bebê. E eu sempre Then disse, honor God with that baby. então honre a Deus com este I said bebê. it openly in the public, Eu já disse isso abertamente em in the público, broad daylight, em plena luz do in the dia, public place. em lugares públicos. Sometimes it is the wife. Algumas vezes é a I esposa. don't know what God you're worshiping. Eu não sei qual Deus você está And you adorando. paraded Jehovah. E você colocou Jeová, aleluia, Place Jehovah você colocou Jeová God. ao lado You daquele want to Deus. worship both. E você quer adorar os dois. My son Tim is saying no, not possible in this Meu life. filho disse, não, não é possível nesta vida. Não! Ouçam! Ele está dizendo, talvez seja o teu negócio, é o teu dinheiro, Whatever it is, o que quer que seja. Ele está now dizendo the glory has come. que agora a glória That's veio. why I said É por isso it que eu has a disse direct bearing unto the church. que isso tem uma ligação direta com a And he's igreja. saying E ele está dizendo now, que agora, Dagon went down. quando Dagon This caiu, is the message to the church. esta é a mensagem para a That igreja. whenever the glory of the Lord, the cloud of God descends, Que toda vez que a glória de Deus, a nuvem de Deus desce, idols must go down. os ídolos têm que No cair, discussion. sem Listen discussão. to this now. Ouça isso agora. In other words, Em outras palavras, whenever the cloud of God comes, toda vez que a glória de Deus vem, he's saying ele está dizendo falsehood falsidade in the face of the cloud. diante da nuvem. Falsehood Falsidade must now go down. agora tem que cair. He's saying Ele está dizendo that whenever the cloud comes, que toda vez que a nuvem vem, at that point now, naquele ponto agora, the false prophets os falsos profetas must now go down. agora tem que cair. The false apostles Os falsos apóstolos must now go down. agora tem que cair. The false gospel O falso evangelho of prosperity da prosperidade must now go down. agora tem que cair. And the truth stand. E a verdade tem que permanecer. A corrupção Must go down. tem que cair também. This is the conflict. Este é o conflito. This is the holiness of this cloud Esta é a santidade desta that I nuvem wanted to share with you. que eu quero compartilhar com vocês. Archbishop, if you move a little bit closer, then I will have you. Because I don't see. Arcebispo, muda um pouco para que eu possa ver o senhor.
So listen to this now. Então ouça isso agora. He's saying Ele está dizendo that this cloud que esta nuvem brings divine justice. traz justiça divina. ya kiungu. Hakimu, justice, right? Justiça. Divine justice, somebody help. Justiça divina. Aleluia. Divine justice. Justiça divina. Aleluia. Aleluia. He's saying Ele está dizendo separated from sin. separado do pecado. Whether it is the sinful hands of the Israeli priests Mesmo que seja a mão pecadora dos sacerdotes israelitas, or it is the sinfulness of the Philistines, ou é o pecado dos filisteus, must go down. tem que cair. Hallelujah. Aleluia. Can we go now to the fourth example, or you are not yet ready? Podemos ir agora ao quarto exemplo ou vocês ainda não estão Because prontos? I'm building a case. This is the background for the message for this day. Porque eu estou construindo um caso. Isso é apenas a base para a mensagem de Once hoje. the foundation is well built, Uma vez que o fundamento está bem then you can construído, now raise the building quickly. então agora você pode construir o prédio rápido e em pouco tempo ficará pronto. Hallelujah. Aleluia. So can we look at another case? Então podemos olhar para um outro caso, 2 Samuel. no livro de 2 Samuel. Aleluia. Oh, this is powerful. Oh, isso é poderoso. Aleluia. I love Jesus. Eu amo That's Jesus. why I said mimi ni nani. É por isso que eu disse, Kama meninina. Madhare wamesema nikuje, Kama Madhare wamesema nikuje, mimi ni nani nipinge? mimi ni nani nipinge? Hallelujah. Haleluya. Because it's yet another opportunity kutwanga injili ya utakatifu. Kwa Sindio? sababu ni tunuku nyingine Na ya kutwanga kutangaza injili ya ufalme wa utakatifu. mbinguni. Na kutangaza ufalme wa mbinguni. All these people you see here, these are the people I saw Todo este enter povo que that você vê cloud. aqui, este é o povo que eu vi entrando naquela nuvem. Aleluia! Aleluia! Everybody wants to go to heaven. Todos querem ir para o céu. I've never met somebody who wants to go to hell. Eu nunca encontrei alguém que quer ir para o inferno. So please let Aleluia. us listen to this, catch it and enter. Kwa hivyo Então, por favor, vamos ouvir isto. Agarrar e entrar. Aleluia! Jesus é Sit Senhor. down so I can read them. Je, mnaweza Vocês keti podem chini se sentar para que eu possa ler. 2 Samuel chapter 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. 2 Samuel chapter 6. Samueli, Segundo Samuel, capítulo 6. Injili ya I Bwana. said it's for you, my son. It's Eu always for disse, you. é para você, meu filho, é sempre para But now you você. see, when I give it to you, I give to everybody, right? Mas agora você vê que quando eu dou para todos, certo? No, it's good to be ruined a little bit, right? Não, é bom ser um pouco destruído. And the elders of the church are there. Na E wazee todos os anciãos da igreja estão So they aqui. will enjoy maximum, right? wanamngojea Estavam esperando por ele para que possam aproveitar o máximo. Aleluia! Nós estamos indo para o céu. Has come. wakati O momento chegou. Worshippers are here. waabudu Os adoradores estão aqui. O evangelho está aqui. A igreja está aqui. Salvation is here. A dispensação está aqui. Getting ready. E nós estamos ficando prontos. The garment, I'll reach there. The garment. As vestes, eu vou chegar nas vestes, certo? Vocês podem se sentar, The povo book of 2 precioso. Samuel chapter 6, verses 6 to 7. O livro de Samuel, capítulo 6, versículos de 6 a 7. Yeah, because you know when I was starting, kwa sababu najua Porque vocês sabem, quando eu estava começando, people's faces. eu estava olhando para as faces das pessoas. É como se ele dissesse, para onde ele está levando a gente? It will be surely God. This will be God now. Não, isso certamente tem que ser Deus Why agora. don't you have faith? ni kwa nini Por hauna que é que vocês não têm fé? Hallelujah. Aleluia! kwa nini Por que vocês se I preocupam? represent the interest of the Lord, right? Eu represento os interesses do Senhor, certo? Eu somente posso conduzi-los para o Senhor. Aleluia! No. It's Não, better não, to não, make não, a não. good foundation. É melhor construir um bom fundamento, para que então vocês possam ensiná-los para as viúvas e os órfãos, e aqueles que nem vão à escola, My Lord loves them so much. na Bwana wangu para que eles possam também entrar, e o meu Senhor os ama tanto. Aleluia! Samueli wa pili Então, segundo Samuel, capítulo 6, mstari wa 6 versículos de 6 a 7. haleluya Aleluia! When they came to the threshing floor of Nahon, Quando eles chegaram à eira de Nahom, Uzzah reached out and took hold of the yoke
Uzá esticou o braço e segurou a arca, the ark of God, a arca de Deus, because the oxen stumbled. porque os bois haviam tropeçado. The Lord's anger burned against Uzzah A ira do Senhor acendeu-se contra because Uzá of his irreverent act. por seu ato de irreverência. Therefore, God struck him down Por isso Deus o feriu and he died e ele morreu there besides the ark of Jehovah. ali mesmo, ao lado da And arca King de James says he Jeová. died right next in front of God, before the Lord, something like that. Na tafsiri ya E King James diz, ele morreu bem ali na frente do Senhor. Haleluya. Let me Aleluia! just read two more scriptures, then I'll put together and explain, right? Na hebu Deixe-me ler mais duas escrituras, então eu junto e vou explicar. First Chronicles 13, verse 10. Primeiro Crônicas 13, versículo 10. Chronicles 13, verse 10. Primeiro Crônicas 13, 10. And he says, E ele Naye diz, anasema, the Lord's anger, again, verse 9, versículo mstari wa 9. 9, when they came to the threshing floor of Kidon, Quando eles chegaram à eira de Quidom, Uzzah reached out his hand to steady the ark Uzá esticou o braço e segurou a arca, because the oxen stumbled. porque os bois haviam tropeçado. The Lord's anger burned against Uzzah A ira do Senhor acendeu-se contra and Uzá struck him down e o feriu, because he had put his hand on the ark. porque ele tinha colocado a sua mão na So he arca. died there before God. Então Uzá morreu ali mesmo That's what I diante meant de when I said he Deus. died there before God. É isso que eu quis dizer quando ele morreu lá diante de Deus. He died there before God. Ele morreu lá diante de Aleluia. Deus. Aleluia. Aleluia. The ark of God. A arca de Deus. Can I explain a few things? Posso explicar as a algumas background for you coisas to understand this? como background para vocês And I'm going to give you entenderem the isso? scriptures, don't worry. The book of Numbers, chapter 4, 15 to 20. Eu and vou so dar forth. as escrituras depois. Eu vou dar, não se preocupe. Kitabu cha Hesabu mlango wa 4 mstari wa 4 hadi 15 nitaenda kuwapatia. I'm giving you that. Nitawapatia. Eu vou dar as Look escrituras. at what the exacting law of God said. Mas olha o que a lei exata de Deus disse. First of all, Primeiro de tudo, face value. o valor facial, o valor nominal. Você podia ver That what Uzzah was doing que o que Uzá estava fazendo was not bad. não era ruim, não era mal. Does somebody feel the same? Alguém sente a mesma You are coisa? saying, if it were me, I would have done the same, right? Você dizia, se fosse eu, teria feito a mesma coisa, certo? It may look like it was such a generous, a good thing to do. Parece que foi uma coisa muito boa para se But fazer. look at what God's exacting law was. Mas olha o que a lei exata de Deus era. Number one, Número there 1. is a particular clan. Há um clã particular. Jamii fulani. Kulikuwa na ukoo fulani. Uko. Yes. Um there is a clã, particular grupo de clan pessoas. Kulikuwa na Um ukoo clã particular that the Lord had set out. ambao que Bwana Deus alikuwa estabeleceu. ameweka I think Kothans or something. We're going to find it now. Don't worry. But there is a clan kando. Lakini Mas kuna há um ukoo clã that is set out ambao que umewekwa foi kando, whose estabelecido, work ambao kazi cuja yao was obra strictly to carry the ark of the covenant. ilikuwa era hasa kulibeba estritamente sanduku la agano. carregar a Whenever arca they da reached a aliança. place, Wakati Toda wote vez que eles chegavam em um when the lugar cloud lifted, they had to move the tent. wakati que a ambapo nuvem wingu se liliinuka, levantava, ilibidi eles tinham que wasongeshe mover a Then tenda. only they carried the ark. Basi ni wao Somente este waliobeba clã sanduku podia la agano. carregar a arca. Mas olha isso They were agora. part of the Levitical. Na The- walikuwa- E eles eram partes dos But levitas. look at this now. Lakini Mas tazama olha sasa. isso agora. Now, Sasa Agora, God's exacting law was this. sheria ya a Mungu ya lei kusikiliza exata de ilikuwa Deus ni era An essa. instruction to Aaron and the Levites. maagizo Uma kwa instrução Aroni para na Arão Lawi e os wana. levitas, seus filhos, os filhos de Arão. He said, Alisema Ele when it disse is time to move, que ilipofika quando era wakati wa tempo de kuondoka, se they mover, are supposed to take the curtain
Eles deveriam pegar a cortina. I'm going to open up for you a little bit about this curtain because of the E journey. daqui a pouco eu vou abrir para vocês um pouco mais sobre esta cortina por causa da jornada na qual os coloquei. Nós temos que tocar na cortina. Look at this now. Olha isso When it agora. was time to move, Quando era tempo de se this mover, is what happened. era isso que acontecia. The Levites, Os levitas, all of them together, were in charge of all these things for worship here. todos eles aqui estavam encarregados da adoração aqui. Aaron and his son Arão e seus were filhos specifically instructed estavam especificamente to take the instruídos curtains para pegar as and cortinas use them e usá-las to cover the ark of the covenant of Jehovah my God. para cobrir a arca da aliança de Jeová, meu Deus. Todos foquem um pouco aqui em The mim. reason is this, A razão é esta, because the ark porque a arca is behind the curtain. estava sempre atrás da cortina. Na pasia hile ilikuwa nzito. Ela estava sempre escondida atrás da It cortina. was 60 feet length and 30 feet width. I'll discuss you about everything, don't worry. Logo eu vou discutir sobre até as medidas exatas, não se preocupe. Look at this now. Olha isso agora. Ele está dizendo Aaron and his sons were instructed to pull down the curtains, which was not an easy job. que Arão e seus filhos estavam instruídos para remover as cortinas, o que não era um trabalho fácil, e cobrir a Once they arca. cover the ark, E uma vez que eles cobrissem a these arca, Cothanites, there is this particular sub-tribe tinha essa outra tribo, essa subtribo, where they were now to carry. esse clã de pessoas que agora The carregavam. ark used to be behind the curtain, Porque a arca costumava ficar atrás da cortina nobody was ever allowed e nunca ninguém era to permitido go in there, entrar lá look at it. e olhar para Look ela. at even the design of the construction of the temple. E se você olhasse até o desenho da construção do They built templo, that room now in the temple. agora no templo, eles construíram aquele quarto sem uma janela. For the temple, it was a room without window. Então no templo era um quarto, um aposento sem janela. E novamente a In the cortina. tabernacle, No tabernáculo, it was a curtain that surrounded it. era uma cortina que envolvia, que And circundava a only the arca. Levites, the high priest, Somente o sumo was sacerdote allowed to enter there era permitido entrar lá on Yom Kippur. no dia de Yom And Kippur never without blood. e nunca sem o On sangue. the day of atonement, Yom Kippur. No dia da expiação de Yom And look at Kippur. this now. E olha isso And when agora. they entered in there, E quando eles entravam lá, nobody else understood what happened there. ninguém mais entendia o que acontecia lá. In fact, Na verdade, I studied in Israel for 7 years, so I know a little bit more from there. eu estudei em Israel por 7 anos e eu sei um pouco mais. Se você estivesse lá no Yom Kippur, você vê que nada se move, não há veículos, não tem nada, tudo para. Mas você ouve a história daquilo que está acontecendo no Santo dos Santos. E ele está dizendo que a ninguém era permitido ver on which the glory of Jehovah descends. o lugar onde a glória de Jeová Because descia, he is holy, holy, holy. porque ele é santo, santo, santo. And man is sinful, sinful, sinful. E o homem é pecador, pecador, That's pecador. why the high priest entered with blood É por isso que o sumo sacerdote entrava com and sangue offered for his sins first. e oferecia sacrifício pelos seus pecados primeiro. E For então, the sins of the nation. pelos pecados da nação. Look at this now. Olha isso When it was agora. time to move, Quando chegava o tempo de se mover, that restriction, that por causa restraint, daquela restrição not to see, de não ver, nobody
ever, look at this now, Hakuna mtu Nunca yeyote ninguém, kamwe. olha isso nobody agora. ever saw with their eyes Hakuna mtu Nunca yeyote ninguém aliwahi viu kuona com na os macho seus yao. olhos where the glory landed. Mahali ambapo onde a utukufu glória ulishuka repousava e onde ela na partia. kuishi. Manake kila yule Onde aliona ela hata kiajali se apoiava, onde ela repousava e onde ela, o lugar de onde ela partia. So are you following me now on this? Je, mnanifuata Então vocês estão me katika hili? seguindo aqui agora? Porque ele está dizendo Nobody is allowed to see. Kwamba hakuna mtu que a ninguém é anaruhusiwa kuona. That's permitido why ver. Aaron and the sons were instructed, if we are moving, Ndio É sababu por isso que Arão e walikuwa seus filhos foram maagizo, kama instruídos. Se tunaondoka, você tinha que go se and take mover, the curtains quickly, nenda mka- vai rapidamente, pega as cortinas cover the surface where the glory falls. na ufunike e mahali cubra ambapo a utukufu superfície unashuka. onde a glória repousa. Ouça isso Nobody agora. may look at it and die and Kwamba- perish. kwamba mtu yeyote Ninguém podia olhar, porque se olhasse Even to the morreria. extent hata Até o ponto that em when the que priest entered there, there was a string. kwamba hata que wakati quando kuhani o sacerdote entrava lá, havia uma Let nobody corda. subject you to a philosophical Não argument. deixa ninguém te enganar com argumentos filosóficos ou You just know rabínicos. that there was a string and those bells. wewe Você simplesmente saiba que havia uma corda e aqueles If he sinos. went in and the Lord did not forgive his sins and struck him, Porque se ele entrasse lá e o Senhor não perdoasse os pecados e o nobody ferisse, could enter to remove him. ninguém podia entrar para removê-lo. So you understand me now? Então vocês estão me entendendo agora? Então, He was covered. a arca estava coberta, Surface, the mercy seat. a superfície, o propiciatório. Look at this now. Olha isso agora. The mercy seat is covered. O propiciatório está coberto. Then the other sub-tribe could carry. Então a outra subtribo podia carregar, Nobody may see, para que ninguém pudesse ver, or a city may see and perish. ou que alguém pudesse ver e perecer. Ashdod saw, Asdod viu, and he saw the death that entered there. e eles viram a morte que entrou lá. Vocês estão me It was entendendo? not a threat. Não era uma ameaça, It was real. era real. Even this thing I've just described here. Mesmo isso que eu acabei de descrever When aqui. the Lord came to speak with me and made me see the mercy seat. Quando o Senhor veio falar comigo e Ele me fez ver o propiciatório. No, you died. Não, você morreria. Ulikuwa utakufa lazima. ulikuwa utakufa So lazima. look at this now. Então olha isso agora. Então agora, Sasa The ark is being moved. a arca está sendo removida. But look at this now. Mas olha isso agora. There was that law, Havia aquela which lei we are going to read in the book of Numbers 4, 15 to 20. We're que going nós to read vamos those ler no livro de Números 4, do 15 ao 20, mais ou menos por aí. Thank you very much. Hesabu 4, 15 mpaka 20. You're doing very good, my son. So look at this now. Então olha isso agora. He's saying Ele está dizendo that there is that law. kwamba kuna que havia esta Nobody lei. can see Esta where the lei. glory falls. Ninguém podia ver onde a glória repousava. If you are moving, you have to cover. Se você estava se movendo, você tinha que cobrir. Mas olha isso agora. Now, Agora, they were moving eles estavam se movendo naked. nus, sem roupa, nu. Hawakufunika. hawakufunika. That is unbelievable. Isso é inacreditável, certo? Wakamisa watu sana. Sindio? So now, Então agora, they were moving the ark. eles estavam movendo a arca. They did not obey this about covering my daughter Magda. Eles They did não not estavam obey that part obedecendo of covering. essa parte de cobrir. Everybody focus on me now. Todos foquem em mim agora. And he says, E ele diz there was another law. que havia uma outra lei. So Uzzah Então, Uzá broke two laws. quebrou duas leis. Alivunja Alivunja sheria mbili. sheria mbili. Sheria mbili. The first law regarding the covering, right? A primeira lei era com respeito à cobertura, certo? This from here, you will not find it on Christian TV, please. Tafadhali mkaipata hii hapa. Entendam isso aqui porque você não vai conseguir isso na TV cristã. That's why the world is tuned in, right? É por isso que o mundo está sintonizado, Take certo? advantage as I move you to the message and the Eu instruction. quero to tomar get very vantagem deep. enquanto eu movo vocês para a mensagem e a instrução, porque eu vou muito profundo. Kilindini mwake kwa sababu huenda sitapata tunuku manake tunasafiri. Now look at this now. Agora olha isso. Uzzah Uzzah. broke the first rule. Quebrou a primeira regra. You are supposed to cover. Você tem que cobrir a arca. Aaron and so forth will cover. Arão e os seus filhos And cobriam. whoever in the Levitical, E os levitas também. in that lineage. Naquela linhagem. Look at this now. Olha isso And agora. then the
the other law Então a outra lei required requeria that when you carry it, when you transport it, que quando você carrega, quando você look at this, my daughter transporta, Rosemary, olha isso, minha filha Rosemary, that you do this, look, que você faz isso, olha, put them on the shoulders. você põe as varas nos Sio kwa ombros, ng'ombe. Sio kwa no ng'ombe. ombro. No. Não, God's exacting law, exacting law. Sheria a ya lei Mungu ya exata de kusisitiza. Deus. While it may have looked a good act, Mesmo que tivesse parecido um ato bom, that the cattle stumbled, porque os bois tropeçaram ilitingika, ilijikwaa. and the ark is going to fall. e a arca ia cair. Let me hold it. Oh, deixa eu me segurar. Do you remember Exodus 19, where I started with you, verse 21? Vocês se lembram Êxodo 19, quando eu comecei no versículo 21? Where he said, Onde ele dizia: tell them not even to touch the holy soil of the foot of the Mount Sinai. diga para eles não tocarem nem o solo na base do Monte Sinai, porque é santo, The holy soil. é um solo santo. Don't touch, he said. Não toque, ele disse, Because the glory had landed there. porque a glória havia descido lá. But look now. Mas olha agora, Uzzah takes his hand and he touches. Uzá pega sua mão e toca. You understood now, right? Vocês entenderam agora, certo? So, Então, he consulted. ele consultou, Uzzah alishauriana. Uza He consultou consulted alishauriana his ease. The ease of taking it. The ease. ele consultou essa facilidade, a forma fácil de levar, Vile itakuwa rahisi kuipeleka pale. vile itakuwa a forma rahisi. relaxada de lidar. Ili kitu This thing, Esta coisa, let me just put it on oxen and take it there. deixa eu colocar isso aqui sobre bois e levar. He did not consult with the call of duty. Ele não consultou a lei, Mwito wa wajibu, mwito wa kazi. os deveres da lei, Kuna kazi tufanye kazi tafadhali. kama kuna como kazi se tufanye deveria kazi. carregar a Tafadhali arca. watu wafanye kazi. Tafadhali watu na wafanye kazi. Kama iko kazi Kama iko kazi na umewajibika, na umewajibika, tafadhali jiinue tu, simama tu mara moja tafadhali jiinue na usimame mara na moja utende kazi. na utende kazi. Don't look at how easy will it be. Usiangalie Não jinsi olha como itakavyokuwa será rahisi. fácil. Are you understanding now? Je, Vocês estão unaelewa entendendo sasa? agora? Because he says, Porque ele Kwa sababu diz: anasema, don't come. não vem, usikuje. não venham. Hey, Hey. now you can see, right? Agora vocês podem He ver, said, certo? no, tell Ele, them not to come. ele disse: não, diga para eles não Not even to virem. gaze. Dizem para eles nem olharem. Tell them not to come closer. Diga para eles não Now chegar you can perto. see that he was not threatening. Sasa Agora unaweza você vê kuona que ele não kwamba estava alikuwa ameaçando. Ele estava He falando that sério. promised death. Ele havia prometido morte. Ele feriu Uzá. You know, when he struck Uzzah, Na Você unajua sabe que quando ele alipotoka feriu let Uzá, me tell you how that struck Israel. Actually shocked Israel. deixe-me dizer como que este ferir de Uzá chocou Israel. Que eles falam disso até hoje. Por quê? Because Uzzah, Porque Uzá, when he was doing so, quando ele estava fazendo isso, even David was here. ele falou: até Davi está aqui. People were here. Ou todo o povo está aqui. What the Lord did was amazing. Porque o que o Senhor fez foi He surpreendente. even used that Ele usou até mesmo to isso now say para agora dizer that there is no slight sin. que não tem pecadinho, pecado Na leve. hiyo ni muhimu sana kwa nyinyi wa Kenya, waabudiwo wa Mungu wangu Jehova, kwa maana wengi wenu saa zingine kuna dhambi ndogo ndogo, mawazo ya dhambi ndogo ndogo yanapita mioyoni mwenu na mnafikiria Mungu atasema ya kwamba hiyo ni kadogo haka. Hey! Can I say it in English now? Posso dizer em inglês agora? That is an important lesson to Israel and also to the church
globally. Isso é uma lição importante para Israel e também para a igreja, globalmente. Ele está dizendo That in God's exacting law, que na lei exata de Deus there is nothing like a slight sin. não tem nada como um pecado leve. This striking of Uzzah Então ele usa este ferir de to Uzá restore forth the institution of reverence in worship. para restaurar a instituição da reverência na adoração. Israel trembled. Todo Israel tremeu. Aleluia! Nani bado hajatetemeka hapa? Nani bado hatatetemeka? Mimi nimetetemeka tayari. Mimi nimetetemeka tayari. Hallelujah. Aleluia! He's saying Ele está that dizendo there is no slight evil thought, minor little, that just passed by your heart. que não tem nenhum pequeno pensamentinho mal que possa This passar pelo teu generation is coração. known for that. Essa geração é conhecida por isso. They are so known Eles são tão for conhecidos slighting sin. por pecado leve, He said, pecadinho. not anymore, Mas ele diz, não mais, because the glory is here. porque a glória está aqui. So can I finish this now? Então posso terminar isso agora. Do you remember when he took the ark to Ashdod Vocês se lembram quando ele levou a arca para Asdod? and he struck them until they said, no, 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 please remove the God of Israel from here. E ele os feriu até eles dizerem, não, 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 por favor, tire o Deus de Also Israel wanted to daqui. establish his might and power among the heathen, the enemies of Israel. Ele também queria estabelecer a sua força e o seu poder entre os ateus, os inimigos de When Israel. they hear about the God of Israel, Para que agora, quando eles ouvissem sobre o Deus de Israel, eles and he's tremessem. saying, E ele está even in dizendo, Israel now, até mesmo em Israel because of the agora, striking down of Uzzah, por causa do quando ele feriu Uzá, diante dos olhos de Israel, Israel restored fear unto Jehovah. They Sasa, trembled. agora Israel foi restaurado o temor do Senhor, eles tremem. You Ah, read the scriptures then, right? podemos ler as escrituras então? Aleluia, aleluia. Book of 1 Samuel chapter 7 verse 1. O livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Beautiful church. Oh, esta linda I igreja. wish I could have a church where every Sunday I can preach. Eu desejaria ter uma igreja onde todos domingos eu pregaria. We would have swept the whole Kenya into heaven, right? Nós levaríamos toda a Quênia para o céu, certo? Mas sabe, isso não é possível. Logistically, right? We Logisticamente. are here. Thank Ele you, disse, thank nós you, estamos Bwana aqui. Kitori. Thank you, the Lord bless you. Thank you. Asante sana So Bwana now, Yesu. Kwa hivyo sasa, Então agora, 1 Samuel chapter 7, Samueli wa 1 kwanza Samuel, capítulo 7, verse 1. mstari wa kwanza. versículo 1. Hallelujah. Aleluia. Samuel chapter 7, verse 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo How 1. many are learning a thing or two? Ni wangapi Quantos wanajifunza estão jambo aprendendo moja uma ama mbili? coisa ou Because if you are not duas? learning, I'm ready to sit with you one on one and sort it out. Kwa sababu kama Porque se vocês não estão aprendendo, eu estou pronto para sentar de um por um e então explicar. Aleluia. 1 Samuel chapter 7. Samueli wa 1 kwanza. Samuel, capítulo 7. Haleluya. Aleluia. The church begins to understand reverence unto the Lord. Alafu Então a igreja começa a entender reverência ao Senhor. ni muhimu É importante, por favor. Isso é Now we are importante. beginning to fear a little bit on how to approach him. kwa sababu Porque agora vocês estão começando a temer um pouco quando se aproximarem. Mungu ni huyo huyo ambaye unamwabudu. Hallelujah. Haleluya. Aleluia. Samuel chapter 7, I said verse 1. Samueli wa 1 kwanza. Samuel, capítulo 7, versículo 1. So the man of Kiriath Então, Jearim, okay, I'll read it first. So the men of Kiriath Jearim came and took up the ark of the Lord. They took it to Abinadab's home, Abinadab's house on the hill, and consecrated Eleazar his son to guard the ark of Jehovah.
Então, os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab na colina e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Now you Senhor. can see those that carry it, right? Sasa unaweza Agora você pode ver aqueles Can que we a read about carregam. this instruction in the book of Numbers chapter 4:15 to Então nós 20, right? podemos ler essa instrução no livro de Números, capítulo 4, versículo 15 a 20, certo? Aleluia. O livro de Números, Chapter 4, capítulo 4, verses 15 to 20. versículos de 15 a 20. I need to move faster to get to the substance, right? Eu preciso me mover rapidamente para chegar no cerne da mensagem deste People dia. happy or not? Vocês estão felizes ou não? Because sometimes when I look at some of you, I feel like I'm hurting you too much. Porque algumas vezes quando eu olho para vocês, eu tenho a impressão que eu estou ferindo muito Give me a vocês. smile. Por favor, dá-me um I sorriso. also belong to your God. Eu também pertenço ao teu Aleluia. Deus. Give me a Aleluia. smile. Dá-me um sorriso. We are going to heaven. Nós estamos indo para o céu. Porque se vocês puderem Some imaginar churches now they are busy doing another thing. que algumas igrejas agora eles estão ocupados fazendo outra coisa. Discussing the topic, the entry of the church into heaven. Mas nós estamos discutindo um tópico, a entrada da igreja no céu, muito poderoso. Quando você me convidou para a sua igreja, hoje você Now I've disse. invited you already, you have said, right? Hoje já te convidei, você disse. Obrigado, meu filho. Sente-se. Eu vou falar com você. Eu vou falar com você, meu filho. So now the book of Numbers chapter 4:15 Então agora o livro de Números 4, capítulo 4, versículo 15 até o 20. after Aaron and his sons had finished covering the holy furnishings, Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, and when the camp is ready to move, e quando o acampamento estiver pronto para partir, the Kohathites, this is the subtribe, the Kohathites are to come to do the carrying. os coatitas, esta é a subtribo, virão para This carregá-los. is the group that carries now. Este é o grupo que carrega agora. After Aaron and the rest have covered. Depois que Arão e o resto tinham coberto. And he says, E ele diz, but they must not touch the holy things or they will die. mas eles não tocarão nas coisas sagradas, se o fizerem, morrerão. Do you understand now what happened to Uzzah? Vocês entenderam agora o que aconteceu com Uzá? Then he touched. Então ele tocou. And then surely the Lord struck him. Então certamente o Senhor o feriu. He says, Ele diz, the Kohathites are to carry those things that are in the tent of meeting. os coatitas são os que carregarão aquilo que está na tenda da congregação. Verse 16. Versículo 15. He says, Eleazar, son of Aaron, Eleazar, filho de Arão, the priest, o sacerdote, is to have charge of the oil for the light and fragrant incense, ficará encarregado do azeite para a iluminação, do incenso the aromático, regular grain offering and the anointing oil. da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. He is to be in charge of the entire tabernacle Ele ficará encarregado de todo o tabernáculo and everything in it, including the holy furnishings and articles. e tudo o que nele há, incluindo seus utensílios e artigos sagrados. Verse 17. Versículo 17. The Lord said to Moses and Aaron, O Senhor disse a Moisés e a Arão: see that the Kohathite tribal clans are not cut off from the Levites. não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado So dentre os that they may levitas, live and not die para que eles continuem vivos e não morram when they come near
the most holy things. Quando eles se aproximarem das coisas Do this santíssimas, for them. faça isso para eles. Aaron and his sons are to go into the sanctuary Arão e seus filhos entrarão no santuário and assign to each man his work e designarão a cada homem a sua and tarefa what he is to carry. e o que ele deverá carregar. Verse 20. Versículo 20. But the Kohathites must not go in to look at the holy thing. Mas os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, Even for a moment, nem por um breve momento, or they will die. para que eles não Are morram. we together now? Estamos juntos agora? That is what I meant. You Foi need isso to que eu have quis this dizer. information. Vocês têm que ter essa informação sobre o Senhor, Kuwa na ujumbe huu kuhusiana na Bwana. Because what I saw on January 15th is this. porque o que eu vi em 15 de janeiro foi isso. 15 ni hiki. They left the ground. It was beautiful to see them leave the ground, though. Very powerful. Foi muito lindo vê-los sair do chão, muito poderoso. Kutoka katika ardhi ya nguvu And I saw sana. the glory pulling them. Eles saíram do chão e eu vi a glória puxando They turned eles. right like this. Então eles viraram à direita When they assim. turned right like E this, quando eles viraram à direita they assim, entered heaven right here. eles entraram no céu And bem then it's aqui. amazing. He made me see now when they were stepping on the last step and the cloud was doing this and the step was glorious, like glorious like that. Was very beautiful. Na ilikuwa Então ele me fez ver quando eles pisaram no último degrau, a nuvem se abriu assim e o foi glorioso, muito lindo, muito lindo. So we all enter together, right? Depois que eu construir isso, então eu vou construir a mensagem para que todos possam I've entrar, seen myself certo? doing some work somewhere after the rapture of the church. kumbuka kwangu mimi nimejiona nikifanya Lembre-se que para mim, eu me vi a mim mesmo fazendo uma obra depois do arrebatamento da igreja. After that, na kuna E há um mapiko sério ya confronto depois disso. unbelievable na E é inacreditável. power. É poder total. And maybe you don't want to know the details about that. Talvez vocês não queiram saber os detalhes Just sobre know isso. this part. Simplesmente saibam esta parte e Don't entrem. bother with the other part. Não se preocupem com a outra parte. Don't gamble with your life. Não brinquem, não joguem com as suas vidas. Não joguem com as suas vidas. Hallelujah. So Aleluia. now we go to the fifth example. Então agora nós vamos ao quinto 1 exemplo. Samuel chapter 6 verse 19. Samueli 1 Samuel capítulo 6 versículo 19. Então nós vamos terminar.